testosterona, somos três. O que está relacionado à libido é só a testosterona ou todos Não. têm? A primeira coisa que a gente precisa trazer é o equilíbrio emocional dessa paciente. O cérebro da mulher é feminino. A mulher, ela precisa de estradiol. Olha, porque a gente fica vendo, achando que é só testosterona que vai trazer. Você tocou numa ferida muito grande. O que a gente tem observado hoje em dia? A busca pelo corpo perfeito, pela performance, faz com que a gente vê hoje em dia um abuso de anabolizantes. Sim. A gente vê um abuso de androgênios, né? Não só a testosterona, mas outros tipos de androgênios, né? Oxandrolona, primobolan, masteron. Então a gente vê pacientes em busca de um corpo perfeito, usando esses androgênios, que além de não serem iguais aos nossos, o nosso cérebro é feminino, precisa de estrogênio. Então existe uma mudança de comportamento na mulher. Olha. E isso é um problema. Não é só um engrossamento de voz, não é só aumento de pilificação, não é só queda de cabelo, é alteração de comportamento, agressividade, irritabilidade, falta de libido. Quando a gente não está dentro do equilíbrio hormonal, seja para qual for o lado, não vai dar certo. O cérebro da mulher, ele precisa de equilíbrio, ele precisa de estrogênio primeiro. Antes da gente dar testosterona para qualquer paciente, a gente tem que ver se o estrogênio está direitinho. Se ele não está numa oscilação que uma hora é de mais, uma hora é de menos, né? Ou se ele está ausente, a gente precisa ter esse equilíbrio. Você dá testosterona, dá um androgênio para uma paciente sem ter o equilíbrio do estrogênio primeiro, a gente vai causar um problema na vida dessa paciente e um problema bem grande. Nossa, doutora, você falou tudo, porque a gente vive uma era, ainda mais com as redes sociais, com muitas famosas usando tanto, né, tanta testosterona, os anabolizantes e divulgando isso numa naturalidade, como se fosse maravilhoso. Olha, tô musculosa, mudou minha vida, perdi gordura, ganhei músculo, como se fosse normal e fosse ser super saudável. E a gente tem que ter consciência de tudo, né? Sim, equilíbrio é a chave do sucesso. A gente tem que ter equilíbrio. Uma vez que a gente tende ao desequilíbrio, a catástrofe está feita. Tá feita. Agora falando um pouquinho sobre o corpo que muda. É mito ou é verdade que a mulher engorda mais facilmente na menopausa? Engorda. Exatamente isso que eu estava te explicando da síndrome metabólica. Como o cérebro deixa de usar a glicose como fonte de energia, essa glicose vai ir parar nas nossas vísceras. A gente vai passar a ter gordura visceral. Então a gente vai passar a ficar rolicinho aqui. Nossa. A gente, né, o nosso corpo feminino com quadril, glúteo, a gente passa a ficar Acumular aqui. acumular aqui em cima a gordura visceral. Então, o metabolismo saudável, a gente sabe que depende de estrogênio. Quando isso não acontece, a célula ela vai acumular, vai sobrar glicose e ela vai acumular essa glicose. A gente faz muito mais guarda do que gasta. É aquilo que eu brinquei. A mulher, ela treina para a Olimpíada e continua ganhando peso. Existe um ganho ponderal esperado por ano de menopausa na deficiência hormonal. Gente. E digo mais, porque o cérebro... Eu tenho uma amiga psiquiatra, Adriana, esses dias a gente até gravou um vídeo juntos, eu morri de dar risada. Ela falou, Vanessa, a espécie animal que mais vive depois da menopausa é a baleia. Nós somos igual baleias, inclusive prepararam a gente para ficar igual a elas no envelhecimento. Ai, muito bom. E essa mudança no metabolismo, como ela impacta no dia a dia da mulher? Em tudo. Em tudo? Energia, disposição. Então a gente começa a acordar cansada. Em vez de você acordar disposta, você começa a acordar cansada. Nossa, essa sensação horrorosa, né? Nossa, é muito ruim. O acordar cansado é terrível. Porque aí, o acordar cansado, você já começa a colocar obstáculo em tudo que você vai fazer. Aí você já não vai fazer atividade física, você passa a postergar, procrastinar as suas atividades. Sim.
E isso em casa, no trabalho e no seu relacionamento. Sim. Muda tudo, a rotina Muda toda. tudo. Quando você levanta, que você está nessa deficiência hormonal, as dores articulares, o fato de você já levantar, pisar no chão, já já dói a sola do pé, já dói o joelho. Você perde a capacidade de organização das tarefas. Pois é, até isso, né? Que a gente tem tanta tarefa em casa, a gente tem tanta tarefa na rua, trabalho, Tem filho. paciente que fala, doutora, eu ando o dia inteiro e quando eu ver, eu não fiz nada. Exatamente. Eu não consegui resolver nada. E pra gente que é sempre tão ativa, sempre cheia de responsabilidade, a gente vai se sentindo mal com a gente mesmo, né? Falando, nossa, eu queria ser mais proativa, eu não era assim. E vai fazendo mal até psicologicamente pra gente. Sim, e aí a mulher, ela vai sofrendo esse botamento, ela vai se fechando, porque ela vai se escondendo. Ela vai normatizando e vai falando, é assim mesmo, porque eu estou envelhecendo. A gente tem uma paciente que logo que a gente começou a reposição hormonal para ela, foi muito engraçado. A gente começou a reposição hormonal numa quarta-feira, e ela implicava muito com o marido no final de semana, porque o marido gosta de cozinhar, gosta, né, de gente em casa, e ela sempre implicando com o marido no final de semana por causa do movimento em casa. E uma semana depois, a gente sempre manda mensagem para o paciente para saber como está a adaptação, para saber onde vai mexer nas doses, para saber como está ficando. Ela falou, doutora, fazia anos que eu não brigava com o meu marido no final de semana. Oh. Foi um final de semana maravilhoso. Oh, que bênção. E digo mais para a senhora, tinha tanta coisa atrasada no meu serviço que na segunda-feira eu consegui colocar coisas que há mais de meses estava para eu resolver. Demais. Bom demais. E o marido agradece também. Marido, trabalho, a família. Todo mundo agradece. Todo mundo agradece.